Caríssimos, o canal Mais Além traz para você um texto profundo, reflexivo e ampliado sobre o que havia antes da criação, segundo Gênesis e tradições relacionadas, e como surgiram a Terra e a humanidade. É um desenvolvimento amplo, com linguagem espiritual, filosófica e teológica, mantendo a coerência com sua linha de estudos. Peço que compartilhe e dê seu like ao final, antes da criação. O mistério do nada e da presença absoluta. Assista até o final, quando o livro de Gênesis se abre com as palavras no princípio. Não está apenas introduzindo uma narrativa, está delimitando uma fronteira entre o invisível e o visível, entre o eterno e aquilo que viria a existir. Antes desse princípio, não havia tempo, pois o tempo só pode fluir quando algo é criado para marcar sua passagem. Não havia matéria, porque nada havia que ocupasse espaço. Não havia luz, movimento ou ordem. O que havia era apenas o que as Escrituras e a tradição chamam de a presença eterna, absoluta e autoexistente de Deus. Esse estado P.A.R.E.C.R.E.A.C. não é um vazio comum. Ele é descrito pela teologia como um vazio prene, um nada cheio de possibilidade, onde somente Deus é. Nem trevas no sentido físico existiam ainda, pois trevas só podem existir onde há ausência de luz, e luz ainda não havia sido criada. O que Gênesis descreve é um estado misterioso, anterior à linguagem humana, um estado simbolizado como trevas sobre a face do abismo, uma metáfora para caos, ausência de forma, ausência de limites. Então, algo decisivo acontece. O que nenhuma mente poderia imaginar, surge do nada o Espírito de Deus Muviasei sobre as águas. A palavra hebraica usada aqui, Hashaf, traz a ideia de vibrar, pairar, chocar, incubar, como uma ave preparando vida nova dentro de um ovo. É a imagem do Eterno se movendo sobre a possibilidade, como se a existência estivesse prestes a nascer. Nesse momento, não há matéria sólida. O que o texto chama de águas é símbolo do caos primordial, da matéria sem forma. É o estágio inicial da criação, ainda sem estrutura, sem luz, sem ordem. Criar a partir do nada. Como é possível isso? A teologia judaico-cristo desenvolveu a ideia de creatio ex nihilo, a criação a partir do nada. Não porque Deus tenha retirado algo de si mesmo, nem porque tivesse um material pré-existente, mas porque Deus é aquele que chama o que não existe para a existência. Aqui está o ponto central. Eis que o poder da vontade divina se manifesta. A criação não é apenas um ato de poder, mas um ato de vontade. O mundo existe porque Deus quis, porque Deus amou, porque Deus decidiu que o nada deixaria de ser vazio e se tornaria um palco da vida. Quando Deus diz haja luz, não é apenas um comando, é a inauguração da ordem. É como se, naquele instante, o universo respirasse pela primeira vez. Como surge a Terra nesse processo? Gênesis apresenta a criação da Terra de forma simbólica e teológica, não científica. A estrutura é organizada em dias, mas esses dias não são necessariamente dias de 24 horas. São estágios do processo criativo. É preciso observar 4 pontos admiráveis. Uma separação entre caos e ordem primeiro. Deus separa luz e trevas. Depois separa águas superiores e inferiores. É como se estivesse organizando o espaço onde a terra existirá. 2. A porção seca aparece a terra. Surge quando Deus reúne as águas em seus limites e deixa aparecer o que estava oculto. Ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca. A terra não é criada do nada nesse momento. Ela emerge. É como se estivesse sendo revelada, preparada, moldada. 3. A terra torna-se fértil a seguir. Deus abençoa a terra com capacidade de gerar vida. Plantas, sementes, árvores frutíferas. A terra passa a ser um organismo vivo, uma plataforma de abundância. 4. A terra se torna habitável, com um firmamento organizado, as águas delimitadas e a terra fértil. Deus estabelece luminares, o sol, lua, estrelas, animais aquáticos, aves e terrestres. Por fim, a humanidade e como surge a humanidade. A magnitude do criacionismo divino, o fabuloso ato de Deus, a coroação que finaliza o projeto. A humanidade é o ápice da criação. Mas o modo como Gênesis descreve sua origem é extraordinário e profundamente diferente de outras tradições antigas. Enquanto outros mitos dizem que o ser humano foi criado para servir aos deuses, fazer sacrifícios, ou trabalhar para que divindades descansassem, a Bíblia apresenta algo radical.
A humanidade é criada à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa aparência física, significa capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de criar, capacidade de amar, capacidade de escolher, capacidade de governar e cuidar. A imagem é espiritual, moral, relacional. É a marca divina tatuada no invisível da alma humana. O ser humano é formado do pó, mas carregado de sopro divino. Em Gênesis 2, Deus molda o ser humano a partir da terra, simbolizando que somos frágeis, finitos, conectados ao planeta, parte da criação. Mas então Deus faz algo que não faz com nenhum outro ser. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que é esse sopro? É a infusão da vida consciente. É o toque do Eterno que faz do humano não apenas um ser vivo, mas um ser que sabe que vive. É o gesto que une pó e espírito, tempo e eternidade, limites e transcendência. Eis que a mulher surge como obra-prima de relacionamento. A criação da mulher não é uma nota de rodapé, é uma revelação. O ser humano não foi criado para viver só. A humanidade só é plenamente humana, na relação, no encontro, na reciprocidade. Imagem de Deus não é apenas um indivíduo, é a comunhão. Antes da criação, há um outro sentido. Da existência, a pergunta o que havia antes. É na verdade uma pergunta sobre origem, propósito e destino. A Bíblia responde de forma profunda. Antes de tudo, havia Deus. Deus é o princípio sem princípio. Deus não nasce nem começa. Ele é. O universo não é fruto do acaso as de então. A humanidade não é produto de caos, mas de propósito. A criação não é resultado de necessidade divina, é resultado de generosidade divina. Tudo existe porque Deus decidiu compartilhar sua existência com o que não existia. Isso significa algo profundo. Sua vida não é um acidente. O universo não é aleatório. A existência tem um autor, um sentido e um destino. Você não é um acidente. Você é um projeto minucioso, bem elaborado, cuidado e elevado acima de todos. A que conclusão chegamos, então? Da eternidade ao pó, do pó ao propósito. O relato de Gênesis, quando lido com profundidade, não é apenas sobre o passado. É sobre a pergunta mais humana de todas. Por que estou aqui? E a resposta do texto é clara. Você veio de um Deus que cria a partir do nada. Você carrega em si o sopro do Eterno. Você vive num mundo que existe porque Deus quis que existisse. Você participa de uma história que começou antes do tempo e continua além dele. A criação, então, é mais do que um evento. É um convite a reconhecer que, se Deus cria a ordem do caos primordial, Ele também pode criar ordem no caos interior. Se Ele faz surgir luz onde antes havia trevas, Ele também pode iluminar a alma humana. Se Ele chama a existência do nada, Ele também pode chamar novos começos das ruínas da vida. Tudo come. Há nele. Tudo retorna a Ele. E tudo encontra sentido em aquele que, antes que houvesse tempo, já era amor. Agradeço com carinho sua inscrição. Seu like e compartilhamento nos ajuda a crescer. Que Deus abençoe seus estudos, sua caminhada e cada nova inspiração. Até a próxima.